Olá, comunidade WordPress, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal do YouTube, do nosso portal construídosites.com. E na aula de hoje nós vamos estar falando sobre o Jet Pop-up e o pop-up do Elementor Pro. Então, além de nós aprendermos aqui a criar pop-ups para o nosso site, você vai ver qual você deve utilizar no seu projeto, Jet Pop-up ou Elementor Pro. Antes de mais nada, o Jet Pop-up ele funciona tanto com o Elementor e agora na sua versão 2.0, que foi atualizada no mês de fevereiro, ela também funciona com o Gutenberg. Então, em breve aqui vai sair o plugin de ouro sobre pop-up, também vai sair uma aula sobre pop-ups gratuito, mas nenhuma das ferramentas que eu conheço gratuita, nem mesmo do Pack Premium, se compara a essas duas ferramentas dessa aula. Com certeza, são as melhores ferramentas para você construir pop-ups dentro do seu site. E se você estiver utilizando o Gutenberg, aí você pode utilizar o Jet Pop-up, porque ele funciona também com o Gutenberg. Mas a maioria dos sites aí, a maioria do pessoal tem utilizado o Elementor. Eu ainda tenho mais facilidade com o Elementor. Então, basicamente, nós vamos estar comparando aqui criação de pop-ups com o Jet Pop-up e o Elementor Pro. A primeira coisa que nós vamos ver é que no Jet Pop-up ele tem a vantagem do preço. Então, depois você dá uma olhada ali, né? Ele é a partir de $22, só o Jet Pop-up. E ele tem mais opções de planos. Enquanto o Elementor ele é a partir de $59. Só que tem uma vantagem, né? Que se você comprar só o Jet Pop-up, você só vai ter esse plugin e alguns widgets aí para fazer o pop-up. Já qualquer plano do Elementor, você tem todas as features do Elementor Pro. Então, é meio complicado aí falar de preço, porque vai depender muito aí do seu projeto. Mas vamos comparar o que realmente importa, que são as funcionalidades. Então, vou abrir aqui, ó. Esse daqui é o nosso painel do Jet Pop-up. E aqui você vai ter acesso a todos os pop-ups que você tem criado. Então, como você pode ver, dá para criar com Elementor, dá para criar com Gutenberg. A grande novidade do Elementor, do Jet Pop-up 2.0, estão aqui nas configurações. Então, você consegue agora, você tem esse painel aqui atualizado e também esse painel aqui atualizado. Mais à frente você vai entender melhor como ele funciona aí na criação do seu pop-up. Outra grande vantagem do Jet Pop-up é que, com certeza, a biblioteca de temas deles é bem maior do que a do Elementor. Você tem bastante temas. A desvantagem é que tem poucos para o Gutenberg, porque ele é novo, mas ainda assim é bastante comparado à grande maioria. Agora, o Elementor Pro ele não fica para trás. Vamos só, antes de começar a falar do Elementor Pro, entrar aqui em configurações. Você tem essa opção aqui de integrações aqui. Você consegue integrar o Mailchimp, mas também você consegue criar formulários com o Jet Form Builder. Tem plugin de ouro falando do Jet Form Builder, que é uma ferramenta bem completa e gratuita. Então você tem essas configurações. Agora falando do Elementor Pro, é bem parecido, né? Tem uma lista aqui, só que você está vendo aqui que tem as instâncias onde ele vai aparecer. Você pode também categorizar, mas você está vendo que ele não tem mais nenhuma opção aqui. Isso porque quando você adiciona um novo pop-up, ele já pega esse template aqui do Elementor, então ele tem uma integração muito melhor assim em relação ao template do próprio Elementor. Agora eu vou estar abrindo aqui um pop-up pronto, então eu vou vir aqui editar com o Elementor, e aqui a mesma coisa, eu vou estar abrindo um pop-up pronto para a gente dar uma olhada aqui. Não, aqui eu vou fazer diferente. Aqui eu vou clicar em criar um novo pop-up para vocês verem a diferença. E aqui não apareceu a biblioteca porque eu abri um pop-up pronto, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em sair e nós vamos vir aqui e adicionar um novo pop-up. Então, essa daqui é a tela de adicionar um novo pop-up para o Elementor Pro. Você vai ter aqui as opções, eu voltei para modelos, estão no lugar errado. A gente vai vir aqui em pop-ups e vamos clicar aqui na opção adicionar novo. Então, essa daqui é a tela do adicionar um novo pop-up e essa daqui é a tela do criar um novo pop-up do Jet Plugin. A primeira coisa é que você pode selecionar qual vai ser o construtor que você vai usar, se é o editor de blocos ou se é o Elementor. Nós vamos utilizar o Elementor porque eu particularmente acho mais fácil trabalhar com o Elementor e a gente está comparando com o Elementor Pro também. Depois, no final da aula, eu vou dar a minha opinião sobre a construção de blocos de pop-up com blocos do WordPress. Então agora nós vamos dar um nome aqui de teste e aqui você pode escolher como é que vai ser o template como é que vai ser o início dessa configuração. Mas, assim como no Elementor, você não precisa ficar preso aqui. Aqui é só uma noção inicial, porque você pode modificar. Ou você pode também começar pela biblioteca. Vamos começar pegando esse daqui, que é tipo uma notificação, né? Vamos clicar em Creator para criar. Enquanto ele vai carregando aqui, ele vai redirecionar. Já carregou, né? Aqui já criou. Ele vai redirecionar na página do Elementor. Vamos criar aqui agora com o Elementor Pro.
Então vamos criar aqui um chamado teste, e temos aqui o Elementor Pro, e vamos vir aqui na opção criar modelo. Diferente ali, né? Aqui você já tem, basicamente é só você dar o nome do seu modelo e clicar no botão criar e aguardar ele recarregar. Depois que você começa a criar, que quando recarregar essa primeira aba aqui, que vai aparecer a biblioteca de pop-ups do Elementor. Então, basicamente, todos os pop-ups são Elementor Pro. Aí você vê aqui pela biblioteca qual você deseja iniciar. Vamos pegar esse daqui que está bem legal. E aqui nós já pegamos o template. A vantagem é que você só escolheu o modelo, né? Você não escolheu um template. Então você pode vir aqui, apagar e começar a criar do zero. Tem esse botão aqui. Esse botão aqui nem sempre vai aparecer dependendo do plano que você comprou do CrocoBlock. Então não vamos falar sobre ele, que ele é abrir uma biblioteca do CrocoBlock. Vamos fechar aqui. Vamos adicionar uma nova coluna. Essa instalação aqui ainda está com colunas, né? Mas já funciona bem com container. E você tem aqui já a diferença que aqui você já importou um modelo. Então você tem aqui esse modelo. Aqui já estamos trabalhando com container. Mas aí foi só por configuração desse site mesmo. Então você tem aqui, adiciona... Então você tem aqui para adicionar todas as ferramentas do próprio Elementor. E você tem... Aqui você vai ver mais opções, porque eu tenho o plano lá completo, que vem os 20 plugins do CrocoBlock. Eu instalei bastante plugins aqui, então aqui vai ter bastante widget. Mas, por padrão, você só vai ter os blocos aqui de pop-up, né? Que é esse e todos os outros blocos do próprio Elementor. Já esse daqui não tem um bloco de pop-up. Você usa todos os blocos aqui do próprio Elementor. Para criar não tem nenhuma diferença entre um e outro. A diferença vai estar no seguinte, que antigamente, se você já trabalhou com o Jet Pop-up, aqui em configurações você tinha mais opções. Agora você vai clicar aqui para editar as condições, você vai abrir aquela página que nós mostramos lá no começo, que é a página de listagem. Por quê? Porque agora ele tem um novo painel aqui de customização. Nesse caso aqui nós vamos editar todas as condições de visibilidade. E você tem aqui também de configurações. Então você está vendo aqui que você tem bastante configurações para cada pop-up que você fizer. Já no Elementor, nós temos aqui basicamente 3 níveis de configuração. Você vai começar dizendo a condição de onde ele vai aparecer. A vantagem do Elementor Pro é que a tradução dele está bem mais avançada e é bem mais fácil de trabalhar. Você tem aqui os gatilhos e você tem aqui as regras avançadas. O Elementor Pro não fica muito para trás aqui nessas regras avançadas. Por muito e muito tempo, essa daqui foi a melhor opção de construtor de pop-up. E só nessa versão 2.0 que o Gutenberg, que o CrocoBlock chegou assim aos pés dele no sentido de poder editar essas configurações. Por quê? Porque há poucos meses, alguns dias atrás, agora você tem essa opção aqui, se você estiver utilizando as versões mais recentes do Elementor Pro, você tem essa opção aqui de escolher o tempo. Você vendo que nem está traduzido ainda, que você pode selecionar quando esse pop-up vai aparecer. Então você vai poder utilizar, vai utilizar o fuso horário do seu site ou o fuso horário do visitante. Você coloca aqui, ele vai aparecer do dia 6 de março até o dia 6 de abril. Não, eu botei 6 de abril. 6 de março, aí ele vai terminar de aparecer no dia 7. Então temos aqui um dia inteiro que vai aparecer esse pop-up. E é claro que você pode combinar essas especificações. Agora, aqui no Jet Pop-up, nós também temos essas opções avançadas, só que ela é separada em 2 menus. Aqui ganha porque existe uma coerência muito mais fácil, porque você começa, editou lá dentro do próprio Elementor e abriu o próprio pop-up do Elementor. E essa é a grande vantagem de trabalhar com o Elementor, né? É a sua coerência de fluxo de trabalho. O WordPress, ele tem a grande vantagem dele de ter muitos plugins, também acaba sendo uma desvantagem de curva de aprendizagem, né? Porque ele não tem um fluxo só. Ele tem o fluxo do WordPress e o fluxo dos plugins que foram desenvolvidos. E cada desenvolvedor tem o seu método de trabalhar. Então, o Elementor, ele é um plugin gratuito, só que o Elementor Pro ele é uma extensão do mesmo desenvolvedor do plugin gratuito. Então, ele mantém essa coerência. Então, todos os widgets não tem como comparar, porque realmente a curva de aprendizagem, a facilidade, a lógica de criar aqui vai ser muito mais simples. E não só simples no sentido de ser fácil, simples no sentido de ser rápido mesmo. Porque, assim como você pode ver, nós temos aqui a opção de condições. Nós vamos aqui, nós podemos adicionar, incluir, e nós podemos aqui adicionar várias condições. E outra coisa que você
Agora parece que eu estou comparando. Não, realmente eu estou comparando. Mas outra coisa que você vai também preferir ao trabalhar com o Elementor Pro é que ele não trabalha com uma condição de e ou. Aqui no Jet Pop-up, você vai ter que trabalhar com essa opção de e ou. Ah, eu entendo, mas eu acho que aqui faz mais sentido, porque é somente e. Se você quiser só uma condição, utiliza só uma. Se você quer adicionar mais de uma, geralmente todas elas serão verdades. Então, como assim o e ou funciona? O ou diz o seguinte: se a primeira condição não for atendida, você vai para a segunda. Se a segunda não for atendida, você vai para a terceira. E assim sucessivamente. Só que se a primeira condição for atendida, você não precisa ir para a segunda. Se você quiser que vá para a segunda, você tem que usar o e. Então, por exemplo, você quer que apareça em todo o site e exclua de uma determinada página, da página de exemplo. Então, essas duas vão ser verdade. Só que se você utilizar aqui o ou, esse aqui nunca vai aparecer, porque vai aparecer em todo o site, entendeu? Então, você não precisaria nem colocar isso daqui. Então, automaticamente, quando você... Geralmente, é claro que vai existir exceções, né? É por isso que tem isso daqui, mas geralmente você sempre vai estar aqui. E já com o elemento, é só adicionar o e. E se você não quiser, você simplesmente deleta. Além do mais, você pode querer que esteja em um local ou em outro local não faça determinada coisa. Você pode simplesmente vir aqui e dizer excluir, porque você mantém todos como verdade. Então vamos dizer que eu quero que seja em todo o meu site e eu não quero que apareça na página de exemplo. Então você vem aqui, você inclui em todo o site e exclui de uma página singular. Aí você vai escolher a página e seleciona a página que você deseja excluir. Então essa daqui é uma outra vantagem aí do elemento. Mas você tem essas opções aqui que te dá mais poder de gerenciamento. Então, se for algo extremamente complexo, claro que isso aqui vai te dar um poder maior. Você pode usar mais condições. Entretanto, o que salva realmente isso contra isso é o seguinte: quando você adiciona uma opção aqui, você pode incluir e excluir, mas você só tem 3 opções. Na nova versão do Jet Pop-up, agora você tem versão extras. Você tem as 3 basiconas, né, que é todo o site, os posts e arquivos, mas agora você pode escolher a opção avançada. Então você tem essa opção avançada aqui, dentro de condições de visualização. Você tem aqui umas regras avançadas que também mexem com a visualização. Mas aqui você tem mais opções, porque você tem aqui a opção de avançado, onde você pode usar uma condição no parâmetro da URL ou no device, ou no nível do usuário. Então, só vai aparecer se o cara for um autor. Só vai aparecer se o cara for um autor e um cliente. Então, você tem essa opção aqui. Além disso, você tem agora uma integração com o Jet Engine e você pode usar Carry. Você pode utilizar as Carry e as Carries avançadas. Nós não vamos entrar aqui porque realmente eu ainda não estudei sobre isso, mas é uma função nova, então você tem ali essa função que você... O Jet Engine você tem o Carry Builder, que basicamente você manipula o que você quiser dentro do banco de dados. Então, você tem essa função aqui, você pode... basicamente, você vai ao infinito e além na condição de visibilidade. As duas são ótimas, só que a do Elementor Pro é mais fácil, mas a do Jet Pop-up é mais completa. A do Elementor Pro, quando você termina de adicionar as condições, você vem para gatilhos, e aqui você vem para configurações do pop-up. Aqui, em configurações do pop-up, também é uma atualização recente, né? Então você pode já selecionar tudo por aqui, você não precisa mais utilizar esse painel. Tem algumas coisas aqui, mas por aqui você tem muitas opções. Eu acredito que eles separaram até mesmo para ser mais fácil deles evoluírem. Por quê? Porque aqui vai ficar limitado as condições do próprio elemento. E aqui você basicamente pode colocar o que você achar que é necessário. E realmente eles colocaram bastante coisa. Então, basicamente aqui você tem nessa opção o equivalente a essas duas opções, tanto de gatilho quanto de regras avançadas. Só que tem mais um pouco. Por quê? Porque você não vai encontrar aqui opções de saída, de layout e tudo mais. Aí você vai encontrar aqui em configurações, aí você vai ter essas opções aqui de layout. Comparando um e outro, aqui você também tem essas opções aqui bem basicona, só que comparando um com o outro, você vê que o Elementor Pro vai te dar muito mais liberdade. Por mais que você tenha tudo isso daqui, aqui também, né? Basicamente, é quase que um empate técnico.
Mas, entretanto, eu acredito que o Elementor Pro tenha mais opções por estar aqui dentro. Você consegue visualizar tudo, mas você mexe também aqui nos estilos, você mexe em coisas avançadas. Basicamente, dá empate, só que eu deveria contar, né? Vamos ver aqui. Aqui a gente tem configurações e tem os estilos. Aí a gente pode utilizar o Container, estilos, botão de fechar e o pop-up overlay. No Elementor Pro nós vamos ter configurações. A gente vai ter uma aba só para o layout, facilita bastante. E aparentemente tem mais opções do que do próprio Jet Pop-up, né? Tem aqui em estilo, Pop-up Container. Dá empate técnico, que o básico a gente consegue em ambos. Então aqui o básico a gente consegue em ambos, que é direcionar isso daqui e definir o tamanho e definir o pend aqui. Tanto esse quanto esse aqui, você tem tudo isso daqui por aqui. Tem configurações gerais, né? Você pode dar uma olhada em como isso está funcionando. Você pode setar algum conteúdo dinâmico, né, para as tags dinâmicas. E você tem que ter o estilo mais bem organizado. Mas tem esse preloader aqui também. Esse preloader não é do Elementor Pro, é do Adams. Então, deu empate. Ambos são bem legais. Então, voltando aqui para os gatilhos, basicamente, nós temos os gatilhos e as regras avançadas. Já aqui, nós já começamos com tudo. Por quê? Porque aqui a gente vai definir os gatilhos e mais abaixo a gente tem algumas regras extras aqui que vai definir a questão de visualização. Então, temos aqui a animação, o tipo de evento, vai ser em que tipo de página, quer dizer, o que vai disparar quando o que vai ser o gatilho que vai disparar esse pop-up, pode ser a intenção de saída, pode ser scroll da página. Então, aqui nós temos aqui nós temos, ao carregar a página, 1, e inatividade, tempo de inatividade, 2, scroll da página, 3, intenção de saída, 4, data, 5, tempo, 6, e customizar o clique no seletor. Então, você pode utilizar aqui a classe customizada para ativar isso daí. Basicamente, tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, temos 7 opções. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só nessa opção aqui. E você consegue dominar com mais coisas avançadas. Mas, o Elementor Pro aqui vai ganhar, né? Porque você pode escolher aqui na página. Mas você não tem como somar igual tem na opção de visualização. Aqui você consegue, ao carregar a página, e em elemento de inatividade. E depois de um tempo aqui o Elementor Pro ganhou. A grande novidade do Elementor Pro, para você que ainda não viu, é essa opção aqui de tempo. Você pode definir um tempo específico para aparecer dentro de uma data específica. Dá para fazer isso daqui também, que é a data. Você pode escolher uma data, que vai abrir. E dá para escolher por aqui também, que é uma data de início, um time de início e um time de fim. Só que aqui venceu, porque você pode selecionar o time zone. O que seria isso aqui? Seria o fuso horário. Vai ser baseado no fuso horário do seu site ou do visitante. Então, basicamente, você tem todas essas opções aqui. Você aqui também consegue definir os dispositivos que vai ser aberto. Você também consegue exibir os navegadores. Você pode personalizar por navegador. O Elementor Pro ainda está ganhando. Está ganhando mesmo. Conectar para usuários avançados. Isso aí também tem lá no Jet Pop-up. O Jet Pop-up evoluiu bastante, mas ainda assim o Elementor Pro ganha. E aqui, por exemplo, eles também foram mais felizes na tradução. Ao chegar de uma URL específica, então você pode exibir aqui a expressão regular, que seria o parâmetro, você pode deixar oculta, você pode exibir. Eu vou fazer um teste depois se funcionaria de uma URL fora do nosso próprio site. Você pode delimitar o número de vezes que esse pop-up vai aparecer. E aqui em condição, aqui em gatilho, você também pode utilizar através de um seletor. Só que aqui, vou ser bem sincero, utilizando o Elementor Pro, eu não configuraria por aqui. Por quê? Porque você pode também, depois de terminar o seu pop-up, você pode ir ali numa página feita com Elementor. Vamos ver uma página feita com Elementor aqui, por exemplo. Você abriu essa página específica aqui. Enquanto vai carregando aqui, e já carregou? Enquanto vai carregando aqui, você consegue fazer isso também por aqui, pelo Jet Engine. Carregou aqui, por exemplo. Eu vou clicar aqui nesse botão. Aqui eu tenho um botão. Aí eu venho aqui em tags dinâmicas e eu posso definir qual pop-up eu vou abrir através dessa tag dinâmica. Estou utilizando essa opção aqui de pop-up.
Aí você vai dizer se essa tag vai fechar, ou vai abrir, ou vai alternar o pop-up. Você tem 3 opções aqui, e aqui você seleciona qual pop-up vai ser para esse gatilho. Aqui, eu vou ter que criar uma página, porque eu não tenho uma página nesse site de teste. Aqui você também tem essa mesma coisa, só que, como eu falei, né, o Elementor vence muito nessa questão de coerência e integração entre a interface e o modo de trabalhar. Então aqui você também tem a mesma coisa, ó, você pode inserir um botão e vindo aqui, ó, você vai ter as tags dinâmicas. Cadê? Ah, achei, ó, tá aqui em avançado. Aqui, ó, você seleciona, vai estar em avançado Jet Pop-up. Aí você pesquisa o pop-up que você está querendo usar no teste. Aí você, ó, legal, esse aqui não tinha, eu não sei se já tem tempo que eu não mexo com o Jet, né? Aí você pode abrir aqui o pop-up, aí você tem aqui a opção de clique no botão, clique no Jet, clique no seletor customizado, no hover e scroll widget. Ah, esse scroll já passou por dentro do widget. Vamos ver se esse hover funciona. É, funciona. Eu não cliquei, só passei o hover aqui, bem legal. E só para finalizar, realmente cada ferramenta tem as suas vantagens e desvantagens. Então, se for para escolher pelo preço, se você estiver começando do zero pelo preço, realmente o CrocoBlock vai valer mais a pena pelo custo-benefício, né? Você comprando um pacote completo, você tem mais coisas aí para você. Só que se for só pelo Elementor, assim, para quem estiver começando, o Elementor vai ser bem mais fácil. Então você viu ali que ele não fica nada para trás. É difícil de comparar duas ferramentas tão boas quanto essas, mas vai sair aí alguns vídeos aí também mostrando alternativas gratuitas, mas realmente essas duas não tem como deixar elas de lado, por isso que eu fiz essa aula aqui exemplificando essas duas. Só para finalizar, galera, eu vou estar apresentando aqui o Gutenberg, né? Então você pode vir aqui, ó, e utilizar o editor do Gutenberg. Vamos começar um do zero? Você pode vir pela biblioteca. Aí você vem aqui e escolhe editor de bloco. E ele vai só aparecer as opções para editores de blocos, como você pode ver. Então vamos pegar um aqui maneirinho. Vou pegar esse daqui, ó. Vamos instalar. Já tá. Ah, se tiver algum plugin complementar, ele já vai pedir para instalar. Ele pediu para instalar o Jet. Não, já tá. Ah, já tá instalado já. Plugin ativado. É o Jet Style Manager. Basicamente, esse daqui é o editor de blocos do próprio WordPress. Então você não vai ter nada de dificuldade de entender. Só que ele tem essa desvantagem, tá vendo? Você não consegue ver os limites. Por quê? Esse limite aqui está presetado pela aparência do próprio tema. O tema no Gutenberg é extremamente importante. Para você conseguir entender melhor, dá uma olhada no nosso curso de WordPress, que a gente está fazendo ele toda quinta-feira. Ele é gratuito também. E nós lá vamos trabalhar com Gutenberg. Mas saiu uma aula que eu acho que ainda está no ar. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que eu não vou tirar ela do ar, que são opções de 10 temas e 10 dicas para você utilizar temas com WordPress. E lá eu falo um pouco sobre os temas de blocos. Então, como você está vendo aqui, fica pegando esse estilo do próprio Gutenberg. Você tem que conhecer um pouco a edição do tema. É claro que você pode vir, cadê? Já tipo pop, não. Você pode vir aqui em configurações do bloco. Não tem a opção aqui de deixar o template. Ah, é porque esse tema não é tema de blocos. Mas se você estiver usando um tema de blocos, você pode limpar o layout para você ter mais controle sobre o design. Você tem aqui essa guiazinha, só que como você pode ver, ele tem essa opção chamada aqui de... aqui em cima, vou até dar um zoom porque ela é bem pequenininha. Aqui você vai ter esse botão aqui chamado Jet Pop-up. Aí aqui nesse botão de Jet Pop-up, você tem todas as configurações avançadas que você teria ali dentro de um Elementor da vida. Como a gente ficou comparando ali do Elementor Pro com o Elementor com o Jet Pop-up. Só que aqui, por exemplo, o Contender, ele vai ser de 500 pixels, mas aqui na edição não vai ser 500 pixels. Então isso dificulta um pouco assim, de você gerenciar o design. Outra coisa, que o background vai ficar aqui. Então aqui não muda muito o background. Se você tivesse escolhido aqui o branco, mesmo sabendo que o background está escuro, você ia enxergar legal, só que você não iria visualizar bem o texto aqui. Isso atrapalha um pouco. E a imagem de fundo você poderia setar por aqui, não pelo bloco.
Claro que você pode também deixar tudo isso aqui limpo, setar o container exatamente da maneira que você deseja, mas dificulta um pouco assim a compreensão. Mas também vamos também dar um bônus, né? Esse Jet Pop-up aqui para o Gutenberg saiu nessas últimas atualizações, nesse mês de fevereiro. Então é claro que ainda vai melhorar muito. E também o Gutenberg ainda é uma versão beta, né? Apesar de já ter melhorado bastante, quando você está no tema de blocos ainda ele está vindo como beta. Então é algo que vai evoluir bastante. E aqui no canal e também no portal você vai ter muitas aulas sobre isso. Bem, pessoal, eu tentei fazer uma aula mais curtazinha, né, porque é feriado e tudo mais, mas tá aí para vocês a comparação entre o Elementor Pro, a opção de pop-up do Elementor Pro, e na minha opinião ela venceu, apesar dela ser mais cara, e apesar do Jet Pop-up ter evoluído bastante em relação a essa nova atualização, em relação a utilizar o Jet Engine, mas é pouquíssimo provável que a gente vá utilizar isso na prática mesmo. E quando eu digo na prática mesmo, para o dia a dia, construindo site, que a gente constrói mais landing pages e tudo mais. Então, pensando assim mais no trabalho, é claro que isso facilita mais esse fluxo do Elementor Pro. E muito em breve vai sair alguns vídeos aí de opções gratuitas. Claro que não vai chegar nem aos pés dessas duas opções, que na minha opinião são as duas melhores do mercado. E se você ainda não tem o Elementor Pro ou os plugins da ProcoBlock, na descrição dessa aula vai ter o meu link de indicação aí, caso você queira adquiri-los. E se você quiser também fazer parte do portal, vai rolar a partir da próxima segunda-feira uma promoção de membros fundadores. Então entra no grupo do WhatsApp que vai ter aí, que vai ter todas as explicações que você precisa. Muito, muito obrigado por ter assistido essa aula até o final e deixe o seu like e até a próxima segunda-feira, mais uma aula aqui no nosso portal.